Vamos começar a nossa make de hoje com o corretivo Yellow, porque estou com olheiras acentuadas, então vamos disfarçar essa olheira com esse corretivo poderoso. Aplicando ele com leves batidinhas, tá? E aí, na sequência, eu vim com primer pro rosto. Esse primer, ele vai fazer com que a base dure mais tempo e ele também disfarça poros e linhas de expressão. E aí, vamos com a nossa queridíssima base Time Wise 3D. Essa base, olha só, vocês podem notar que na hora que passa, ela aparenta que o rosto está mais claro, mas ela é uma base inteligente, ela vai ajustar quando ela oxida ao tom da pele. Então, em uns 5 minutinhos aí, ela já está do tom perfeito da minha pele. Por isso que na hora de testar, a gente tem que testar no rosto. Esse aí é o corretivo pêssego. A gente vai aplicar ele nas zonas de iluminação. Ele, além de corretivo, é um corretivo iluminador. Então, vamos usar ele para destacar os pontos de iluminação, certo? No centro do rosto, porque a gente quer chamar a atenção para o centro. Porque tudo aquilo que a gente clareia vai aparecer mais e o que a gente escurece vai disfarçar. Por isso, agora eu vim com esse pó de contorno, que é o Cocoa, que é um pó maravilhoso. Ele vai fazer o quê? Ele vai disfarçar ali nas áreas que eu quero que sejam, né, mais afinadas, né, reduzidas. Então, eu disfarço bastante essa região da bochecha, tá, gente? Porque a minha bochecha é bem acentuada, então você vai disfarçar aquilo que te incomoda mais, né? A testa, dou um contorninho no rosto, e aí eu venho com esse que é o mais clarinho, que é o Latte, pra disfarçar a papada, né? Porque aí também ele vai ajudar nesse disfarce. Nós com blush Shy Blush, que é também lindinho, rosinha. E aí, vamos iluminar a parte que eu mais gosto, né? Nós vamos iluminar aí as regiões que a gente quer acentuar, como eu falei, né? Não sei se vocês repararam, eu acentuei perto do lábio, dá um efeito maravilhoso com o batom quando a gente aplica. E aí, vou contornar o nariz, né? Pra também disfarçar o tamanho do nariz. Olha lá. Na hora que você tira a foto, você vê o efeito impressionante que fica esse disfarce, tá? E aí, vamos iluminar mais um pouquinho no centro. Ótimo. E aí, olha aí, é esse efeito que eu gosto do lábio, porque o batom vai ficar maravilhoso. E aí, vamos usar a nossa sombra Cinnabar, aquela que é, né, a coringa, a gente não pode deixar de ter. E aí, nós vamos aplicar ela nessa espécie de Vzinho invertido, tá? Eu gosto de aplicar primeiro a Cinnabar, tem pessoas que gostam de começar com a sombra clara, também não tem problema. Mas, para esse efeito de hoje, eu vou usar ela primeiro. E nós vamos, aplicando, dando batidinhas, né? E vamos aplicar agora o corretivo mais clarinho que você tiver aí. Esse meu é o Light Ivory, que é o muito claro, né? Mais claro da Mary Kay. E aí, nós vamos aplicar em cima dele a sombra Crystalline. Pode ser uma sombra branquinha, uma sombra cintilante que você tem em casa. Essa sombra vai dar um efeito muito legal com a Cinnabar. Você pode usar só as duas juntas também, mas eu quero um tomzinho de destaque, por isso eu usei esse blush que é o Shy, para dar esse tom de destaque. Você pode usar qualquer uma outra sombra para dar esse destaque. Eu gosto do rosadinho dele, né? Então, por isso eu usei ela nesse momento. E aí, vamos esfumar a sombra com esse pincel de esfumar, né? E o que é esse esfumar, né? A gente vai mesclando uma sombra com a outra, tirando a marquinha dela, né? Fazendo uns movimentinhos circulares aí pra tá mesclando uma sombra na outra, né? Pra você não ter aquela ideia de onde começa e onde termina, né? Uma sombra muito marcada. Pra esse efeito aí, a gente usa dessa forma. E aí, na sequência, ó, aplicar a Cinnabar delineando a parte de baixo dos olhos, né? Ela vai aumentar o olhar, ó, deu uma potencializadinha na parte de cima também.
E aí vamos pro lápis, maravilhoso lápis de olho, que não pode faltar, né, pra ninguém. Você pode usar sombra preta também, pra fazer esse efeito aí. E hoje nós vamos aplicar ele só embaixo, justamente para esse efeito que eu falei, né, deixar o olho maior. E junto com ele, o poderoso lápis bege, que vai aumentar o olhar, né. Olha aí, pra quem tem olhinho pequeno adora. Claro, sempre, né? Bom aumentar o olhar. E também ele serve como um iluminador para sobrancelha. Então, a gente vai iluminar a sobrancelha com o lápis bege. Nessas regiões específicas aí, ó. Acima da sobrancelha e abaixo. E vamos utilizar a sombra Expresso para desenhar a sobrancelha, para deixar ela, né, preenchidinha. Olha só que legal que fica. Olha a diferença de um lado pro outro na hora que a gente aplica a Expresso. Olha aí. A marcação da sobrancelha faz toda a diferença na maquiagem. E também depende, você pode fazer essa marcação antes ou depois da sombra. Se você tem menos prática, eu recomendo que faça antes de aplicar a sombra, porque pode cair algum resíduozinho de sombra. E aí, vamos para nossa poderosa máscara de cílios, que também podemos utilizar aí os cílios postiços, que fica perfeito com essa sombra. Olha lá, gostaram? Espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos aplicar o batom para finalizar. E lembre-se de seguir aí o nosso canal, deixar uma curtida, comentar com as dicas que vocês gostariam de ver por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse batom é um batom mate, que ele não sai na máscara, que eu amei. Ele fica assim brilhosinho na hora que passa, mas depois fica totalmente seco. Muito maravilhoso.